Beleza? Para honra e glória nossa Cristo, estamos hoje no dia 192 e 365 dias com o Senhor, para honra e glória nossa Cristo. Primeiramente eu agradeço a Deus em nome de Jesus. Eu sou feliz e grato a Deus em nome de Jesus. E depois a você por chegar até aqui. Deus abençoe grandemente você e sua família em nome de Cristo Jesus. E para quem está chegando agora, nós estamos cumprindo para honra e glória do Senhor Salmo capítulo 1, versículo 1, que diz: Feliz é o homem que medita a lei do Senhor de dia e de noite. E nela tem todas as bênçãos que são maravilhosas. Tem lá, Salmo capítulo 1, vale a pena. E então seja muito bem-vindo. Nós começamos a ler, meditar, refletir na lei do Senhor agora em 1 de janeiro de 2026. E se Deus quiser, vamos terminar em 31 de dezembro de 2026. Em nome de Jesus. E é isso. Faço questão de ter você aqui para honra e glória do Senhor. E para quem já está, olha, Salmo 119 foi uma bênção. E graças a Deus nós continuamos, aprendendo do Senhor, e é o que importa. E se Deus quiser, vamos correr para no tempo a gente meditar, refletir, debruçarmos a lei do Senhor, e é o que vale. E vamos lá. Eclesiastes capítulo 9, dia 192. O destino de todos. Refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que os espera, seja o amor ou o ódio, ninguém sabe. E aí você vê, tudo está na mão de Deus. É Deus que cuida de todas as coisas, é Deus que cuida de todas as aleatoriedades, é Deus que cuida de toda a sinfonia. É Deus que... Ele é o grande maestro, Ele é o grande regente. E ninguém sabe. Só que aí que tá. Você confia na sua capacidade ou você confia em quem Deus é? Aí que tá. Se você confiar na sua capacidade, se você confiar no que você tem, se você confiar no que você fez ou faz, você não sabe para onde você vai. Mas se você confiar na graça do Senhor, fique em paz. Todos partilham um destino comum. O justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não oferece. Todos vão voltar ao pó. Mas nem todos vão ficar no pó. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com o que faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Este é o mal que não há em tudo. Este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e a loucura durante toda a vida, e por fim eles se juntam aos mortos. Quem entre os vivos tem esperança? Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. E olha, isso aqui é um fato. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Porque se estamos vivos, nós temos a oportunidade de louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Como o salmista falou, Senhor, se eu estiver na sepultura, como vou te louvar? Na sepultura, quem te louva? Então, me livra da sepultura. Mas aí que tá. Nós somos livrados da sepultura porque o Senhor lembra de nós. Ainda que ninguém se lembre, não tem problema, o Senhor se lembra. E o Senhor nos tira. Agora aí que tá. Nesse tempo que tivemos, para quem nós dedicamos? Para o Senhor ou para nós? Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa. E já não se tem lembranças deles. E aí você vê, para quem já foi, já foi. Para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. E aí você vê, passou. Na visão humana sempre é assim. Na visão humana sempre é desse jeito. Passou, já foi. Mas Deus se lembra. Deus conhece. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faça. Esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. E aí você vê, Salomão continua com essa visão de conhecimento. Nossa vida tem sentido sim.
Nossa vida tem esperança sim, nossa vida tem uma base sim, nossa vida tem uma alegria sim, qual é? Buscarmos ao Senhor, meditarmos na lei do Senhor, nos dedicarmos a quem Deus é. Tudo que fazemos, temos que fazer pensando em Deus, tendo Deus como alvo, tendo um Senhor como o nosso refúgio, tendo um Senhor como o nosso objetivo. O que as suas mãos livrarem, o que suas mãos tiverem que fazer, que eu faça, com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Olha, isso aqui a gente deve fazer sim. Nós, tudo que vier à nossa mão, faça. Tudo que vier à sua mão, faça. Mas não pelo medo da sepultura. Não pelo medo do voltar ao pó. Não pelo medo de esse tempo acabar, não. Mas por gratidão e louvor a Deus. É justamente o contrário. É você aproveitar o tempo que você tem para glorificar a Deus. É você aproveitar a oportunidade que você tem para fazer o certo. É você aproveitar a oportunidade que você tem para poder servir o Senhor. E isso muda tudo. E isso é fundamental. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio. Os instruídos nem sempre têm prestígio. Pois o tempo e o acaso afetam a todos. Olha, isso aqui é muito verdade. Isso aqui é muito verdade. Às vezes a pessoa fala assim, mas a pessoa é veloz e perdeu a corrida. Mas a pessoa é sábia e não tem comida. Mas a pessoa é prudente e não é rica. O tempo e a casa afetam a todos. Olha, Deus sabe o porquê de cada coisa. Deus conhece o porquê. Eu não conheço, você não conhece, nós não conhecemos, mas Deus sabe. Então, baseado na visão humana, a gente pode dizer, meu Deus, nada faz sentido. Mas baseado em quem Deus é, aí que tá, tudo muda. Então põe a sua esperança em quem Deus é. Põe a sua esperança na capacidade que Ele tem de governar o mundo, de governar as coisas. Põe a sua esperança nas mãos do Senhor, porque Ele é bom. A natureza de Deus é boa. Não fique analisando o mundo baseado nos seus olhos. Não fique analisando o mundo baseado no seu entendimento. Não fique analisando o mundo baseado na sua capacidade, mas sim analise a lei do Senhor. Medite na lei do Senhor. E entenda que Deus tem cuidado de nós. Isso que importa. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Olha, nós podemos falar que esse tempo mau ele chegou a Jó. Jó vivia bem, tinha seus bens, suas posses, sua família, tinha toda a sua vida. Até que, literalmente, ele acordou naquele dia tendo tudo. E aí, a partir do primeiro momento que chegou o primeiro servo dele, a primeira pessoa que trabalhava ali para ele, dali para frente, toda a vida dele mudou. Mas aí que tá. Jó não perguntou a Deus por quê. Jó não disse que Deus estava errado. Jó não falou que aquilo ali era o resultado do pecado dele. Pelo contrário, Jó perguntava qual foi meu pecado, qual foi minha falha, qual foi meu mau procedimento. Mas Jó entendia e sabia, eu sei que o meu Redentor vive. E eu sei que em breve ele se levantará. E no final de tudo, Jó fala assim, isso foi bom que me aconteceu. Toda essa coisa ruim que me aconteceu foi bom. Porque antes eu conheci a Deus e já ouvi falar. Mas hoje eu o vejo. Então é aí que tá. Nós podemos viver a nossa vida baseado na visão humana e falar, o mal chegou. Chegou a maré ruim. Chegou o tempo mal. Mas nós podemos viver a nossa vida baseado do outro lado. Que é, Deus é bom. Deus cuidou de nós, Deus cuida de nós. E glória a Deus por isso. Eu não sei o que está passando do outro lado, mas eu sei de uma coisa. Deus está trabalhando em minha vida. Entenda, tudo que chega na nossa vida, essa coisa só chega se for da vontade do Senhor.
Porque nossa vida está diante de Deus. Acabou. Então confie em quem Deus é. Isso que importa. O valor da sabedoria. Também vi debaixo do sol este exemplo de sabedoria, que muito me inspirou. Havia uma pequena cidade de poucos habitantes. Um rei poderoso veio contra ela, cercou-a com muitos dispositivos de guerra. Ora, naquela cidade vivia um homem pobre, mas sábio. E aí você vê coisa interessante. E vivia um homem pobre, vivia um homem que não tinha recurso, vivia um homem que não tinha bens materiais, vivia um homem que não tinha uma condição material grande, vivia um homem que tinha necessidade material, mas sábio. E aí você vê, parece até contradição, parece até uma ironia. Meu Deus, como é que ele pode ser? Pode não ter nada material, mas ser sábio. É isso. Isso é uma realidade. Pode acontecer. Mas vamos voltar. Vi naquela cidade que vivia um homem pobre, mas sábio. E com sua sabedoria, ele salvou a cidade. Meu Deus, com a sua sabedoria, ele salvou a cidade. Olha que bênção. No entanto, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Olha, o tempo dele passou, já foi. O tempo dele passou, já foi. Ele foi lá, salvou a cidade, acabou. Foi esquecido. Por isso pensei, embora a sabedoria seja melhor do que a força, sabedoria melhor do que a força. A sabedoria do pobre é desprezada, e logo suas palavras são esquecidas. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Não busque viver para os outros. Busque viver para Deus. Se você buscar viver para os outros, você nunca vai ficar em paz com Deus. Você nunca vai ser você. Você nunca vai poder ter vivido. Toda a sua vida, na realidade, não foi uma vida vivida, mas foi uma vida vivida para o outro. Não foi uma vida vivida para Deus. Não foi uma vida vivida conforme o que você acha. Você nunca viveu. Você, na realidade, cuidou para que os outros viessem a se agradar por você. Não queira agradar ninguém, queira agradar a Deus. Não queira ser bom aos olhos de ninguém, queira ser bom aos olhos de Deus. Não queira satisfazer ninguém, queira satisfazer a Deus. O que o outro vai dizer, o que o outro vai achar, o que o outro vai pensar, problema do outro. Queira estar bem com Deus. Queira estar sábio perante os olhos do Senhor. É isso que vale. Porque os outros, a cidade, pode nem ligar para você. Vai até esquecer de você. Mas sabe o que importa? Deus não se esquece. O que você é quando você não tem mais nada? Hã? Quando você não tem mais nada, o que é que sobrou? O que fica? Me diz. Quando você acabou tudo, o que ficou? É isso que tem valor. Então, seja bom. Não seja bom por causa do outro. Não seja bom querendo agradar o outro. Não seja bom porque os outros acham que... Não, seja bom porque Deus se alegra. Seja bom porque Deus se agrada. Seja bom porque Deus diz que é para sermos bons. Acabou. Não tem o outro como parâmetro. Seja bom conforme o Senhor. Ponto. As palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais atenção do que os gritos de quem domina sobre tolos. A sabedoria é melhor do que as armas de guerra. Mas um só pecador destrói muitas coisas boas. E aí você vê, Satanás veio para quê? Para matar, roubar e destruir. E um só pecador destrói muitas coisas boas. Olha, põe a sua mente, põe seu coração, põe a sua sabedoria na lei do Senhor. Porque só o Senhor tem a capacidade de mudarmos quem somos. Só o Senhor tem a capacidade de nos tornar sábios. E é isso que vale. Eclesiastes capítulo 10. Assim, como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. E aí você vê, o coração do sábio busca o que é certo, busca o que é direito, busca o que é bom. Mas o coração do tolo busca o que é mal.
Busca o que não presta. Busca o que leva para a morte. É a lei do Senhor que está sendo dita aqui. Mesmo quando anda pelo caminho, o tolo age sem o mínimo de bom senso e mostra a todos que não passa de tolo. Olha, mesmo que ele esteja fazendo o que é certo, ainda assim, ele não vai ter o espírito para aquilo. Ele não vai ter a alma para aquilo. Ele não vai fazer aquilo porque ele entende que é certo. Ele vai fazer porque ele vê alguém fazendo. Ele vai fazer porque acha que fazendo ele vai conseguir alguma coisa. Olha, entenda uma coisa. Você é bom. Não é pelo que você tem a ganhar, não. Mas você é bom por gratidão a Deus. Isso muda tudo. Inclusive, diga-se de passagem, você pode ser uma bênção. Você pode ser um sábio. Isso não garante nada na sua vida. Isso não vai garantir, você vai ser, você vai... Não, não é isso não. Se você for sábio, você vai agradar a Deus. O que Deus vai fazer ou não, já é uma questão dele, para a glória dele. Mas entenda, você ser sábio é uma bênção para você. Mas não quer dizer que você vai ter isso e aquilo. Ou seja, ainda que o tolo faça o que é certo, mas só pelo fato dele ser tolo, ele está fazendo aquilo de forma errada. Se a ira de uma autoridade se levantar contra você, não abandone o seu posto. A tranquilidade evita grandes erros. Se mantenha firme, faça o que é. Certo, certo, errado, errado, ponto. Mantenha. Faça o que é certo. Se mantenha fazendo o que é certo. Há outro mal que vive debaixo do sol. Um erro cometido pelos que governam. Tolos são postos em cargos elevados, enquanto ricos ocupam cargos inferiores. Tenho visto servos andando a cavalo e príncipes andando a pé como servos. Quem cava um poço cairá nele. Quem derruba um muro será picado por uma cobra. Quem arranca pedras, com elas se ferirá. Quem racha a lenha, se arrisca. Se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Olha, busque sempre agir com sabedoria. Busque sempre agir de maneira correta. E sempre busque entender a situação. E busque sempre fazer aquilo que é o mais correto. Aquilo que é o mais direito. Aquilo que é o melhor. Isso é bênção para você. Se a cobra morder, antes de ser encantada, para que servirá o encantador? As palavras do sábio lhe trazem benefícios, mas os lábios do insensato os destroem. Preste atenção nisso. Olha, nossa boca, ela tem que ser uma boca de vida. Nossos lábios, eles têm que produzir vida. Nossos lábios, eles têm que produzir o que é bom e o que é perfeito a Deus. Isso a gente não pode esquecer nunca. No início, as suas palavras são mera tolice, mas no final são loucura perversa. Embora o tolo fale sem parar, ninguém sabe o que está para vir. Quem poderá dizer ao outro o que lhe acontecerá depois? Olha, Deus ele sempre nos alerta a fecharmos a boca. Deus ele sempre nos alerta a termos autocontrole sobre a língua. E de fato, isso é um trabalho muito grande. Mas nós temos que orar e pedir a Deus esse autocontrole. Não só sobre a língua, mas sobre todas as áreas das nossas vidas, para a glória do Senhor. O trabalho do tolo o deixa tão exausto que ele nem consegue achar o caminho de casa. Misericórdia. O cara, o tolo, o rapaz, essa pessoa, esse indivíduo, esse ser, esse homem, ele não consegue nem achar o caminho para casa. Misericórdia. De tão exausto que ele está pelo trabalho. Por quê? Porque para ele o trabalho é um sacrifício. Por quê? Porque para ele o trabalho é um castigo. Por quê? Porque para ele o trabalho é fruto do pecado. Mas para nós que servimos ao Senhor, ao contrário. Trabalho é justamente uma forma de louvarmos a Deus. Trabalho é justamente uma forma de glorificarmos o nome do Senhor. Trabalho é justamente uma forma de estarmos colocando em nossa alma a lei do Senhor. Olha que coisa linda.
de estarmos sendo bênção para essa terra, de estarmos sendo bênção para esse mundo, de estarmos sendo bênção para as pessoas que estão ao nosso redor. Meu Deus, olha a diferença. O tolo não consegue nem voltar para casa. O tolo não consegue nem achar o caminho de sua casa, de tão exausto que está. Enquanto aqueles que servem ao Senhor, a vida é uma alegria, é uma satisfação. Tudo que faz prospera. E no tempo certo dá fruto. Ó, que bênção. Pobre da terra, cujo rei é jovem demais, e cujos líderes fazem banquetes logo de manhã. Você vê, pobre da terra, onde tem inexperientes no poder. Feliz é a terra cujo rei é de origem nobre, ou seja, ele já tem experiência, e cujos líderes comem no devido tempo, para recuperar as forças e não para embriagar-se. Ou seja, pessoas que têm experiência no que estão fazendo. Não pessoas que vivem à la vontade, não pessoas que vivem conforme os desejos e vontades, não, mas tem ordem, mas tem disciplina. Isso é bênção para toda a nação. Por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa das mãos indolentes, a casa tem goteira. E olha, diga-se de passagem, uma casa com goteira, rapidinho ela cai. Porque a goteira começa, daqui a pouco a fundação é destruída, pronto, a casa cai. Então, ó, viu um problema, viu uma falha, não deixa a preguiça subir, não. Porque se a preguiça subir, sabe o que vai acontecer? Vai derrubar a sua casa. A casa vai cair. Isso aqui é um alerta para mim, é um alerta para você. Nós precisamos prestar atenção em nossa vida. Nós precisamos prestar atenção em nossa casa, em nossa alma. Quando vier um pensamento, quando vier um desejo, quando vier uma situação, preste atenção. Não ignore. Preste atenção. Porque verdadeiramente Deus nos dá milhares de sinais para que a gente venha orar para Ele e pedir sabedoria para poder resolvermos. Mas se nós não fazemos isso, o pior pode acontecer. O banquete é feito para divertir e o vinho torna a vida alegre. Mas isso tudo se paga com dinheiro. Olha, primeiro faça dinheiro, primeiro consiga dinheiro, depois se alegre, depois se divirta. Primeiro a obrigação, depois a diversão. O banquete é feito para divertir e o vinho torna a vida alegre. Mas isso tudo se paga com dinheiro. Ou seja, primeiro trabalhe, primeiro se esforce, primeiro plante, depois aproveite, depois se alegre, depois se divirta. É a sabedoria do Senhor. E tem que ser assim mesmo. Nem em pensamento insulte o rei, nem em seu quarto amaldiçoe o rico, porque uma ave do céu poderá levar suas palavras e seres alados poderão divulgar o que você disser. Olha, não fale do outro não, deixa o outro, que o outro viva, que Deus abençoe a vida do outro. Eclesiastes capítulo 11, sábios conselhos. Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Olha, reparta, divida. Faça muitos investimentos. Pulverize o que você tem. Se você tem 100 dólares, 100 libras, 100 francos, 100 euros, pulverize. Reparta, jogue sobre as águas. E depois, ó, você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Ou seja, isso aqui é mitigar risco. Isso aqui é gerenciamento de risco aplicado. Jamais coloque todos os ovos em uma cesta só. Divida seu risco. Porque tem coisas que vão dar muito ruim. Tem coisas que vão ficar mais ou menos. E tem coisas que vão dar muito bom. E essas coisas que derem muito bom, consequentemente, ou vai deixar no 0 a 0, ou vai dar um saldo positivo e até muito positivo. Então entenda sempre isso. Tenha cuidado com sua vida. Reparta os riscos dela. Analise os riscos que são envolvidos, que você passa em toda a sua vida e diminua.
Crie uma maneira, peça ao Senhor sabedoria para que você venha conseguir mitigar os riscos para a glória de Deus. Isso aqui é um manual para a nossa vida. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte. Onde cair, ficará. Quem fica observando o vento, não plantará. E quem fica olhando para as nuvens, não colherá. Olha, o melhor tempo para construir, ou melhor, o melhor tempo para plantar uma árvore foi há 10 anos atrás. O segundo melhor tempo é hoje. É. Se você plantou a árvore há 10 anos atrás, ótimo, você já está colhendo. Mas o segundo melhor tempo, se você não plantou, é agora. Sabe por quê? Porque se você plantou hoje, agora, você dá um passo em relação a amanhã. Então, se você não plantou essa árvore, plante agora, para que amanhã já tenha um dia de crescimento. E para daqui a 9 anos, ela já está com 9 anos, quase 10 anos. Então, ó, plante. Ah, mas a situação, mas isso, não importa, faça. Faça, Deus abençoa. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Olha, entenda uma coisa. Lembra que Deus falou que Ele próprio revela os seus mistérios aos seus santos? Que Ele próprio revela os seus mistérios aos seus escolhidos? O Senhor, Ele dá sabedoria a quem Ele quer. Pela mente humana não conseguimos entender. Mas pela mente do Senhor, pela sabedoria do Senhor, plante de manhã a sua semente. E mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou se aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Ou seja, invista, plante aqui, plante ali, plante acolá, sempre esteja plantando, não pare de plantar, porque você não sabe qual é a semente que vai dar. Pode uma dar boa, pode outra dar boa, pode outra dar boa. Pode uma dar boa agora, pode uma dar boa daqui a 10 anos. A gente não sabe. Mas entenda, não pare de plantar. Você é um plantador. Conselho para os jovens. A luz é agradável. É bom ver o sol. Por mais que um homem viva, deve desfrutar a sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo que está para vir não faz sentido. Olha, os dias de escuridão, os dias de dificuldade, os dias de tristeza, eles servem para nós, para nos fazer lembrar que o Senhor ali esteve conosco. Porque se fosse por nós, se fosse por nossa capacidade, se fosse pelo que somos e que temos e que podemos, não teríamos saído dele. Mas entenda, esses dias servem para glorificar a Deus quando passamos por ele, quando vencemos ele. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz no seu coração, nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar. Lembra que Salomão ele estava falando baseado no conhecimento? Cuidado com isso. Deus, ele tem a capacidade de colocar o nosso desejo no lugar certo. Colocar o nosso coração no lugar certo. Fazer queimar em nós o sentimento correto. Fazer queimar em nós bons sonhos, bons desejos. Mas ore a Deus. Peça a Deus para o seu coração ser o coração de Deus. Para a sua visão ser a visão de Deus. Para a sua vontade ser a vontade de Deus. Para os seus pensamentos ser os pensamentos do Senhor. Para que o seu imaginário seja o imaginário do Senhor. Aí sim, você vai estar com o coração limpo, íntegro, correto. E aí, nesse caso, aí sim você faz o que o seu coração mandar. Mas caso contrário, cuidado. Muito cuidado. Porque o coração é enganoso. O desejo é enganoso. A coisa mais simples que tem é colocar desejo no coração. E isso é muito simples. Então toma muito cuidado com isso. Ore a Deus. Entregue seus sonhos, seus desejos, suas vontades, seu entendimento a Deus. E Ele vai guiar pelo caminho correto. Até onde a sua vista alcançar.
Mas saiba que por todas essas coisas, Deus trará o julgamento. Ou seja, onde você andar, onde você pensar, onde você planejar, o que você for fazer, o que você pensar em fazer, olha, tudo isso Deus trará o julgamento. Ou seja, faça o correto. Faça o correto porque o julgamento existe. Faça o correto porque o julgamento de Deus já está posto. Faça o correto. Versículo 10. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Ou seja, vive em paz, viva tranquilo. Um dia por vez glorificando a Deus. Um dia por vez agradecendo quem Deus é. Um dia por vez enaltecendo o nome do Senhor para a glória dele. Olha, escreve aqui, ó. Escreve aqui. Escreve aqui coração. Escreve aqui coração. Escreve aqui coração para eu saber que chegou até o fim. Escreve aqui coração para eu saber que chegou até o fim. Escreve aqui coração para eu saber que chegou até o fim. Curte aqui para que você é instrumento de Deus para levar o reino dos céus às pessoas, mais vidas, mais almas. E primeiramente eu agradeço a Deus em nome de Cristo Jesus. Eu sou feliz e grato a Deus em nome de Cristo Jesus. Agradeço a você também por chegar até aqui. Deus abençoe grandemente você e sua família em nome de Cristo Jesus. Se inscreve aqui para amanhã, dia 193. Em nome de Jesus, estamos aqui juntos. E é isso. Se Deus quiser, até amanhã, dia 193, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém.